Rapaziada, chegando aqui para falar desse duelo Atlético Mineiro e Flamengo lá na Arena do Galo. Seguinte, cara, a mídia está botando todo o favoritismo em cima do Galo. Só que eles se esqueceram que o ano passado o Flamengo foi campeão da mesma Copa do Brasil lá na Arena MRV. Se liga só no que eles estão falando e logo após vamos falar sobre esse favoritismo que eles estão dando para o Atlético. Se liga. O terceiro recorte de Galo e Flamengo. O Flamengo ganhou um, o Galo ganhou outro. Mas o Flamengo teve dificuldade nos dois. Ele provavelmente vai ter agora, acho que o Galo vai manter a estratégia, tem a vantagem, não tem por que se expor. O Flamengo teve muita dificuldade de criar a situação para cima desse Galo. Então eu acho que assim... Não só para cima desse Galo, o Flamengo tem tido. Né? Eu acho que vai dar Galo até pelo desenho do jogo, assim. Sim. Se tem um time com capacidade é o Flamengo, mas... Difícil, cara, assim... Acho que em qualquer contexto, de novo, é uma projeção. Pode ser que o Flamengo faça o jogo da vida ali e consiga, mas... Isso vale para Copa do Brasil, quem passa? Eu acho que eu vou surpreender aí, eu acho, muita gente. Pra mim passa o Galo. Sobes, Eu não falo Galo, né? Acho que passa o Atlético. passa o Atlético. Lédio Carmona, você vai comentar esse jogo. Eu vou comentar. Eu acho que a vantagem do Atlético é muito grande. O Flamengo é muito forte. Eu acho que passa o Atlético, pelo ótimo jogo que fez no Maracanã. Tá aí os comentaristas, né, dando o seu palpite nesse jogo pela Copa do Brasil, oitavas de finais, Atlético Mineiro e Flamengo lá na Arena MRV. Cara, vamos lá. Por que eu não coloco o favoritismo para o Atlético? Logicamente que eu sou flamenguista, mas aqui eu sempre procuro falar a verdade. Se o Flamengo não fosse, não vou dizer nem um grande favorito, mas se o Flamengo não tivesse com esse time todo, com esse elenco todo, eu chegaria aqui e falava e não ia ter problema nenhum de falar. O Flamengo não é favorito, o Atlético é favorito. Só que o Flamengo tem elenco, tem jogadores que podem desequilibrar uma partida, né? Tem Arrascaeta, tem Jorginho, tem Pedro. Bruno Henrique não vai jogar, Luiz Araújo também não vai jogar, né? Mas tem outros tantos aí, os novos reforços, Samulino, Saul, enfim. Tem bastante gente aí para poder resolver uma partida como essa. E por que eu não considero o Atlético Mineiro o grande favorito? Pelo simples fato do Flamengo crescer em jogos assim. Flamengo, sempre quando está em situação adversa, ou quase sempre, ele cresce. Ele fica grande nesses jogos, né? E o ano passado a gente teve uma amostra disso. Não que o Flamengo do ano passado estava mal das pernas, como esse ano, né? Flamengo esse ano tá sim mal das pernas, a gente tem que reconhecer. Só que a gente também tem que reconhecer a grandeza desse clube e a grandeza e qualidade desse elenco que o Flamengo tem. Então, a gente não pode desmerecer esse fato. Claro que o Atlético, ele é um grande clube, sim. Porém, todos que estão jogando com o Flamengo, pelo menos esse ano até aqui, estão jogando na retranca. Estão jogando fechadinho, com medo do Flamengo. Essa é a pura realidade. Então, assim, o que eu vejo desse jogo, o Atlético pode ganhar? Pode e tem total condições de ganhar. Mas eu não coloco o favoritismo para cima do Atlético. Eu não coloco. Por mais que o Atlético tenha essa leve vantagem de 1-0. E é por isso que eu acredito que o Flamengo vai reverter o placar. Se o Flamengo fosse, o torcedor flamenguista vai entender o que eu estou dizendo aqui. Se o Flamengo fosse lá para Minas Gerais com o resultado 1-0, 2-1, 2-0 que seja, o Flamengo ia se encostar no resultado, amigo. E provavelmente ia dar alguma zica. Ia dar alguma zica. Então, assim,
Flamengo, como eu falei no começo, Flamengo sempre quando está em situação adversa, o Flamengo cresce. O Flamengo cresce e, cara, quando o Flamengo cresce, fica ruim de segurar. Fica ruim de segurar. E como eu falei, Bruno Henrique está fora e Luiz Araújo também está fora. O provável time, com certeza, deve ser aqueles que não jogaram ou vão estar suspensos na próxima rodada do Brasileirão, né? Provavelmente Jorginho e Arrascaeta devem jogar, porque o Jorginho está suspenso. O Arrascaeta não está suspenso do Brasileirão, mas está suspenso do próximo compromisso que o Flamengo tem na Libertadores contra o Internacional, que vai ser no Maracanã. Então, assim, Flamengo vai com o que tem de melhor para esse jogo contra o Atlético. E é um outro ponto que eu coloco na mesa aqui em relação ao não favoritismo do Atlético. O Flamengo vai com o que tem de melhor. Pedro também provavelmente vai jogar, né? Samulino também provavelmente vai jogar. Então, assim, podemos ter um ataque aí com Pedro, Samulino e Plata. Então, assim, 2 ponteiros, né, de muita marcação e de muita agilidade para buscar os contra-ataques e para fazer essa marcação alta aí que o Felipe Luiz vem fazendo. Seguinte, mas nem tudo é flores. O Flamengo vem de mas de alguns jogos aí atrás com atuações bem abaixo do esperado. Então, assim, a gente precisa fazer um bom jogo. Como o Formiga falou lá no começo do vídeo, a gente precisa fazer um jogo não perfeito, que para jogar com o Atlético Mineiro lá, não é soberba, não precisa fazer um jogo perfeito, precisa fazer um jogo acima da média. Só isso é o suficiente para ganhar do Galo lá na Arena MRV. E ó, eu quero saber de você. Você tá otimista para esse jogo? Quero saber o seu placar. O meu placar, 2-0 Mengão, 1 gol de Arrascaeta e 1 gol de Pedro. 1 gol de Arrascaeta e 1 gol de Pedro. Quero saber o seu placar aqui nos comentários e o que você está esperando desse jogão de bola logo mais às 7 da noite. Deixe seu placar, deixe seu comentário, a sua opinião. Aquele like que fortalece, se inscreva, compartilha. E ó, se tiver um hype aí sobrando, deixa aquele hype para mandar o vídeo para geral, para nosso canal aqui crescer. Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! É significativa a vantagem do Atlético. Você ganhar o primeiro jogo e agora vantagem é decidir sempre significativa. Eu acho que é significativo, então eu daria um percentual a mais para quem vai passar. Eu daria para o Atlético nesse momento. Como antes do primeiro jogo, só olhando os 2 jogos, eu dei para o Flamengo aqui semana passada. Achava que o Flamengo não perderia esse primeiro em casa. Perdeu, agora eu acho que, porque aí agora o Atlético está em casa, pode perder de 1-0 ainda decidir nos pênaltis, pode empatar o jogo, pode ganhar o jogo, então ele tem mais possibilidades.